Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia Vertuan, eu sou arquiteta e esse é o meu canal Dicas de Arquitetura. Hoje eu vou falar para vocês sobre 11 itens de decoração que foram utilizados no passado, ficaram bregas, ficaram meio cafonas, caíram em desuso e voltaram a ser utilizados recentemente como hits da decoração. Assim como também vou falar, dentre esses 11 itens, de peças de decoração que na época em que surgiram não foram tão queridos, tão sensacionais, mas voltaram na atualidade como sendo peças muito estilosas, peças de design. Então, eu quero deixar bem claro que esse é o meu ponto de vista. Muitos de vocês podem até não concordar, ok? Mas vamos lá que hoje o assunto vai ser polêmico, tenho certeza. Bem, o que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte: a arquitetura e a decoração, elas vão sempre seguir muito a tendência da moda, ok? E claro, como a moda, também já teve muita coisa que foi utilizado que na época era moda, enfim, virou modinha, tal, virou uma super tendência e depois de um tempo foi considerado cafona, meio demodê, meio brega, né? Basta ver aí as calças de cintura alta. Elas eram super elegantes, de repente veio o cos baixo e não se usava mais nada de calça de cos alto e agora a calça de cos alto voltou a ser moda, ok? Então a mesma coisa vai acontecer na decoração, ok? Então vamos falar do primeiro item. Esse item talvez alguns de vocês vão lembrar e outros não. Eu vou falar da famosa cortina de bambu de miçangas, né? Essa cortina, ela era muito utilizada aí na década de 70, enfim, para separar os ambientes. Ela era feita com várias correntinhas assim, ou com miçanguinhas, basicamente para dividir os ambientes, aquela divisão bem sutil, dividindo, mas não dividindo, enfim. E ela passava luz, transparência, ventilação. Então, um conceito muito bacana, né? Mas, enfim, ela não durou muito tempo. Né? Ela caiu em desuso, a cortina de bambu ou de miçangas, enfim. E hoje não é muito utilizada. A menos que você tenha uma casa de praia que você queira separar com esse tipo de cortina, é uma proposta bem despojada, bem descontraída e tem tudo a ver com praia, casa de campo, enfim. Nesse sentido, ela é legal, mas para o meio urbano, hoje não é algo que a gente utiliza muito na decoração, certo? O que nós podemos utilizar, se você quiser usar algo nessa linha, é de repente usar um voal que é transparente, não vai ter toda essa ventilação, ou também nessa linha, mas numa linha mais sofisticada, nós também temos as cortinas de fio de seda, que vão cumprir exatamente a mesma função da cortina de bambu de miçangas, mas são uma proposta mais elaborada, mais atualizada para hoje, ok? Então fica essa dica aí se você gosta desse tipo de cortina, ok? O segundo item que nós vamos falar são as famosas capas de sofá. Bem, essa já nem todo mundo utilizava as capas de sofá, mas eu lembro que a minha avó tinha uma capa de sofá nos estofados dela. Mais ou menos era comum nas casas proteger os estofados com essas capas de sofá, ok? Então a função da capa de sofá era justamente essa, era proteger o estofado, tá? Ou às vezes esconder um sofá que não era lá tão bonito, ok? Mas assim, o que era o conceito dessa capa de sofá, só para vocês entenderem? Geralmente era uma capa feita num tecido que não era bonito também, tá? Com uns elásticos, e essa capa ela servia para embalar o sofá. Então o que acontecia? Essa capa geralmente era maior do que o tamanho do sofá,
certo? E ela escondia o desenho do sofá, então você não sabia se o sofá tinha uma linha mais reta, se o sofá era mais curvadinho, né? E assim, sinceramente, não é uma coisa bonita, não era legal, às vezes tinha umas cores indecentes, né? E assim, caiu totalmente em desuso. Se você estiver segurando um dinheiro, tá? Para trocar o estofado, até para trocar de sofá, ou você faz uma capa de sofá que realmente siga as medidas do teu sofá, ou joga um chale, uma manta, né, que seja mais decorativa do que essa capa de sofá, ok? Essa é a minha dica se você não puder fugir dessa situação, ok? O terceiro item que nós vamos falar são as famosas esculturas de jardim, tá? As esculturas de jardim a que eu estou me referindo são aquelas esculturas que enfeitavam os jardins das casas das nossas avós, das nossas bisavós, que eram geralmente anões de jardim, cisnes, sapinhos, né? Tinha assim uma infinidade de personagens ali dentro do jardim, né? Esse tipo de escultura não se utiliza mais, tá? A menos que, se você quiser fazer uma brincadeira, uma gozação, seguindo esse estilo mais kit, que é usar aquelas coisas bregas, cafonas, que não se usam mais, mas de uma forma irreverente, ok, vale, é bacana, ok, a gente pode até entender isso, ok? Mas, sinceramente, hoje existem outros tipos de esculturas, inclusive de artistas muito renomados, às vezes estão não tão renomados, mas que podem enfeitar o seu jardim, ok? O quarto item que nós vamos falar são as texturas na parede. Quem nunca viu, quem nunca, né? Quem nunca viu uma casa com textura na parede? Vamos deixar claro o que é o conceito de textura, tá? Esse tipo de textura, grafiato, texturato, enfim, ele é interessante para se usar em fachada, área externa, ok? Beleza? Tudo certinho, check, tá? Mas para a área interna, ele é o tipo de textura muito grosseiro, tá? A minha sugestão é utilizar algumas texturas hoje que existem no mercado que já tem um efeito decorativo, tá? Elas são mais sutis, são mais delicadas, umas imitam linho, camurça, couro, madeira, uma infinidade de materiais, tá? Então, se você de repente não quer investir muito colocando papel de parede, faz esse tipo de textura decorativa mais próprio para a área interna, ok? Nada de ficar colocando grafiato, texturato, espatilhato e coisas do gênero, tá? Então, isso caiu em desuso, esse tipo de textura grosseira na área interna de casa, ok? O quinto item é o tijolo de vidro. Eu sei que esse é um dos itens que vai causar uma certa discórdia, mas esse é o meu ponto de vista, ok? Bem, vamos aos pontos fortes do tijolo de vidro, e isso eu não discordo em gênero, número e grau, ok? O tijolo de vidro, ele tem muitas funções que realmente são interessantes no uso da decoração. Ele tem isolamento térmico, acústico, ele permite a passagem de luz e ainda dá privacidade. Até aí, tudo muito interessante. Ele foi muito utilizado na arquitetura brasileira, principalmente na década de 30 e 40. Inclusive, Niemeyer tem projetos de casas que ele utilizou o tijolo de vidro para fachada. Depois de 30, 40, ele caiu um pouco em desuso e na década de 90 ele voltou a ser utilizado, mas mais para áreas internas, para separar ambientes, em banheiros, tá? E com outras tecnologias. Hoje, a gente não utiliza tanto mais o tijolo de vidro. Então, se você procura todas essas funções, nós temos hoje vidros de alta performance, ok? E também painéis decorativos.
ok? Agora eu vou falar para vocês sobre os itens que foram utilizados no passado e que voltaram a ser utilizados ou com novas tecnologias, novas releituras, né? Os itens que eu vou falar para vocês é o canto alemão, o primeiro item que soube se reinventar, né? Então a ideia do canto alemão era basicamente o quê? Você tinha uma mesa de jantar e geralmente você colocava o canto alemão numa parede, num canto, né? Então por isso o canto alemão. No canto fazia um sofazinho em L, então ele fazia o sofazinho em L, você tinha a mesa de jantar e a face que ficava de repente numa circulação, geralmente era circulação, você colocava as cadeiras. Então, o que acontecia? O canto alemão ele acomodava muito bem, confortavelmente, umas 8 pessoas mais ou menos num lugar que de repente não caberia mal e mal umas 6 pessoas, ok? O canto alemão hoje, principalmente com a redução da área interna dos imóveis, voltou a ser uma solução. Claro que não com esse nome, mas eu posso colocar aqui para vocês alguns exemplos de releituras desse canto alemão, ok? Então, vou colocar aqui umas sugestões aqui, mais na sequência para vocês verem como que seria o canto alemão na atualidade. O segundo queridinho do momento é o cobogó. O cobogó, ele surgiu originalmente em Recife em 1920 e o seu nome cobogó é a junção das iniciais dos sobrenomes dos seus criadores. O cobogó ele foi criado por 3 engenheiros, tá? O engenheiro português Amadeu Oliveira Coimbra, o alemão Ernesto August Boeckmann e o brasileiro Antônio de Góes. Então, pegou o có, o bó e o gó, ok? O cobogó, ele reúne algumas funções muito interessantes, como a passagem de luz e a ventilação natural entre os ambientes, tá? Lúcio Costa utilizou muito o cobogó na arquitetura modernista brasileira. Ele começou a ser utilizado, além de ser utilizado em fachadas, ele também começou a ser usado como divisória em alguns ambientes de áreas internas, circulações, lavanderia, banheiros, lugares que às vezes você queria ter a ventilação, mas você não queria que as pessoas vissem o que estava acontecendo lá, tá? Então, o que aconteceu? Ele foi usado por um bom tempo, mas depois ele começou a ficar meio de ladinho, né? Mas depois disso, o cobogó ele acabou caindo em esquecimento. E alguns anos atrás, o cobogó voltou a ser cool, a ser algo muito interessante, justamente por essas funções de unir a passagem de luz e a ventilação natural. E aí ele também entrou nas casas como um efeito decorativo, né? Com diversas cores, com diversos desenhos. E o cobogó, ele tem algo que é muito interessante. Quando passa a luz, dependendo do desenho que essa peça tem, ela pode fazer um desenho muito bonito no chão. Então ele voltou a ser o queridinho do momento, né? O terceiro queridinho do momento são as samambaias. Elas foram muito famosas, né? Invadiram a casa das nossas mães e das nossas avós. Mas eu acho que como tudo, né? Elas foram usadas muito incessantemente e acabaram ficando meio banalizadas. E aí caíram, né? Saíram de moda aí por um bom tempo. Agora elas voltaram a ser utilizadas e, assim, acredito eu, devido à sua versatilidade. Primeiro porque elas podem estar em fachadas, em jardins verticais e podem estar dentro de... O legal da samambaia é que ela tem um custo muito baixo.
ela não precisa estar sempre no sol, muito pelo contrário, ela gosta de sombra. E também porque você só precisa basicamente estar sempre regando. O que ela não gosta é de vento e maresia. Não é uma planta cara, então por isso ela voltou a ser a queridinha. O quarto item dos queridinhos do momento que estavam esquecidos lá no passado é o pé palito. O pé palito ele surgiu na década de 50, no período pós-guerra, e a intenção do pé palito foi de quebrar as linhas retas do modernismo. Aqui no Brasil, quem começou a trabalhar muito com o pé palito no mobiliário foi Joaquim Terreiro, Sérgio Rodrigues e Zanini Caldas. Hoje, as peças que utilizam pé palito são consideradas peças retrô. E nós podemos utilizar o pé palito em diversos móveis, em bufês, em aparadores, em poltronas, em sofás, mesas de centro, mesas laterais. Então o pé palito voltou a ser o queridinho do momento, ok? O quinto item da decoração, que estava esquecido no passado e voltou a ser queridinho na decoração, são os cristais bico de jaca. Os cristais bico de jaca, eles surgiram em Portugal. Há registros de que já em 1901 já tinham cristais em bico de jaca, certo? Eles eram utilizados em muitas mesas postas, eram considerados assim relíquias e passavam de gerações e gerações porque eram peças requintadas, sofisticadas, certo? E a referência, o nome bico de jaca vem justamente da casca da fruta, que esse cristal imita a casca da jaca, ok? E aí o que aconteceu? Eles eram presentes caríssimos, dados em casamentos, passavam de gerações e gerações. Mais ou menos lá por 1970, eles acabaram ficando meio fora de moda. Mas hoje viraram a ser peças muito decorativas, com estilo vintage, né? Se você tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui um vídeo sobre o estilo vintage para vocês verem. E o cristal bico de jaca voltou a ser utilizado já novamente na mesa posta e na decoração. O sexto item de decoração que voltou a ser hit é a palhinha. A palhinha, ela é originária da época que Dom João VI e a missão francesa vieram para o Brasil. O que aconteceu? Essas duas coisas, esses dois fatores influenciaram muito o nosso mobiliário, porque com a missão francesa veio para cá a cadeira estilo Louis XV, né? E aí houve a adaptação da cadeira Louis XV para o encosto de palhinha, que era muito mais fresco do que aqueles tecidos pesados que eram utilizados na França. E aí surgiu a famosa palhinha, né? A palhinha foi uma adaptação aí da cadeira Louis XV, daqueles estofados pesados, para nossa palhinha, que é muito mais fresca, mais tropical e que tem uma boa resistência. Então a cadeira de palhinha voltou a ser utilizada na decoração. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês discordam de algum dos itens que eu coloquei aqui, escreve embaixo, eu vou adorar ver os comentários, as críticas, as sugestões, enfim. E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal.